Fala, meus queridos! Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Antônio Massignani e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que todo mundo fica interessado e todo mundo, de alguma forma, já se perguntou, já refletiu um pouco sobre o assunto, porque mexe diretamente com a gente desde muito cedo, que é o amor. Um dos mais belos, mais complexos e mais difíceis dos sentimentos humanos. Bom, esse é um tema que esse texto que eu vou trazer para vocês hoje é um texto que eu usei para trabalhar esse tema gerador. O autor é o Nietzsche. Esse texto a gente encontra ele na obra Humano, Demasiado Humano, que é uma obra Humano, Demasiado Humano 1, que foi publicado em 1878, e o aforismo é o aforisma 58, e o título é O que se pode prometer. Antes da gente entrar e começar a interpretar diretamente esse texto em questão, além de ele ser um texto curto, é um texto logicamente estruturado, onde a gente pode identificar as premissas, as conclusões, e isso é muito interessante para trabalhar com os alunos, a construção de argumentos, a análise textual, interpretação de texto. Bom, quando a gente pegou esse tema gerador, o amor, é importante dizer que a palavra amor em grego é ágape. Mas os gregos não utilizam apenas esse conceito. Nós temos o amor eros, o amor filia, o amor ágape. Bom, o amor filia, como vocês sabem, é o amor que filia, filial, ou seja, aquele amor que nasce entre parentes, entre pais e filhos. O amor eros é o amor erótico, o amor sexual, nascido entre homens e mulheres, entre homens e homens, mulheres e mulheres. A gente não pode esquecer que os gregos eram praticantes e com boa consciência de todas as formas de relacionamento. Bom, com relação a ágape, o amor ágape é um amor muito importante dentro do Velho Testamento, é o amor que une Deus aos homens e também o amor que une os homens a toda a humanidade, a natureza. Então é um amor pela humanidade, um amor pela unidade de toda a natureza, de toda a humanidade. Bom, é importante também a gente falar um pouquinho sobre o amor platônico. O amor platônico, que é um tema muito volta e meia, a gente vê ele sendo usado por aí. O amor platônico, como vocês sabem, Platão, ele é um dualista, um filósofo dualista. Ou seja, o mundo real nunca alcança a perfeição absoluta que se encontram nas ideias. Então, o amor platônico é um amor, nesse sentido, irrealizável, imperfeito, sempre incompleto. E é justamente esse caráter de incompletude, de imperfeição, de incapacidade de satisfação plena é que vai ser uma das principais características da espécie humana. Utilizando um exemplo de Schopenhauer, é importante dizer que um exemplo que Schopenhauer utiliza e que é muito utilizado por todas as religiões, principalmente as religiões judaico-cristã, a religião islâmica, a religião hindu, o budismo. Qual seja, o homem é marcado por uma característica fundamental, o desejo. O desejo, ele tem dois vértices. Ele implica de um lado, tanto para as religiões quanto para Schopenhauer, ele implica em falta. A gente vai ver que para Nietzsche o desejo implica em excesso de força, excesso de potência, e não em falta. Então perceba que já no início a gente começa a observar que enquanto para Schopenhauer, para as religiões, para Platão, o desejo é uma falta, uma carência, para Nietzsche o desejo é um excesso. A gente vai perceber que para o Nietzsche o amor está sempre vinculado ao desejo egoísta, ao desejo de poder, ou seja, o amor quer a conquista,
quer o prazer da disputa, quer a vitória. Mas também existe uma outra forma de amor que transcende essa forma de amor mesquinho, egoísta, até certo ponto que consome o outro no seu desejo, que é a amizade. A amizade entre duas pessoas, entre dois homens, entre homem e mulher, a amizade é uma forma de amor no qual ambos não apenas desejam o outro ao ponto de esgotá-lo, mas ambos desejam algo em comum e que os transcende, que os leva além, em busca de algo que é maior que o próprio relacionamento, mas muito maior que ambos. Bom, quando eu estava falando do desejo em Schopenhauer, o Schopenhauer vai dizer que o ser humano é um pêndulo, marcado por um pêndulo entre a dor e o tédio. Se temos desejo, sentimos falta, carência, significa que algo nos falta, que nós não nos bastamos. Se o desejo, enquanto vontade, enquanto desejo, intensidade, se o desejo não se satisfaz, se o desejo não alcança o seu objeto, nós encontramos o quê? Dor, sofrimento. Se alcançamos o desejo, se o objeto do desejo é realizado, alcançado, nós estamos tocados pelo tédio. Então, o ser humano é um pêndulo entre o dor e o tédio. Quando alcançamos um objeto, enfrentamos o tédio. Há um novo desejo, o tédio. Angústia, ausência, novo desejo, tédio. Como vocês sabem, as religiões ensinam a gente a lidar, principalmente as religiões morais, lidam a gente a lidar com o desejo, o negando, o dominando, o controlando, estabelecendo formas e caminhos ascéticos, regras, condutas que fazem com que o desejo se torne até certo ponto dominável. Diferentemente dessas religiões, apenas o budismo que eu conheço, talvez o estoicismo, o budismo ensina a afirmação do desejo como forma de acabar com o desejo, como é o caso do sexo tântrico, por exemplo. Vamos falar um pouquinho então do Nietzsche. Então significa, as religiões dizem que não há satisfação nessa vida. Por quê? Assim como Platão, é impossível haver satisfação plena nessa vida. Por quê? Porque essa vida é marcada essencialmente pelo desejo. Por isso que essa vida é, como a Bíblia própria diz, um vale de lágrimas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o texto. Nesse texto, o Nietzsche vai nos dar uma ideia, uma explicação psicológica sobre a origem, sobre a gênese da origem da ideia, da ilusão de que o amor é eterno, sempre idêntico a si mesmo e imutável. Bom, o Nietzsche começa com uma frase assertiva, afirmativa, dizendo o seguinte: pode-se prometer atos, mas não sentimentos. Mas poxa vida, todo mundo promete amor eterno. Eu sempre cito uma frase do Raul nesse momento que é: quando jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Então a gente precisa entender primeiro o que é a promessa. E por que a promessa de amor, ódio, desejo, não está em nosso poder. E por que mesmo assim, ainda assim, fazemos a promessa? E por que as pessoas têm a necessidade de que o amor seja, justamente pelo fato de não controlarmos, não termos poder sobre ele, isso nos gera angústia, insegurança, e as pessoas desejam saber e controlar o futuro, principalmente quando a gente não contém esse poder. Bom, pode-se prometer atos, mas não sentimentos. Primeiro, a promessa ela é sempre feita no presente. E ela se refere ao futuro. Mas, no momento em que a promessa é feita, eu estou em um estado de espírito, eu tenho um estado mental, eu tenho um desejo, eu tenho um sentimento. Quando eu prometo sentimentos, eu estou afirmando que no futuro eu continuarei tendo o mesmo sentimento, a mesma disposição de espírito. Mas como eu posso prometer algo que não está em meu poder? Como é que eu posso prometer que daqui a tanto tempo no futuro, eu estarei
sentindo a mesma coisa, desejando a mesma coisa. Por isso, quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Mas o Nietzsche prossegue. Eu não posso prometer sentimentos porque eles são involuntários. Isso significa dizer que a nossa vontade, a vontade consciente, racional, o desejo, não tem poder sobre os nossos sentimentos. Os sentimentos nascem independente da vontade humana. Se não fosse assim, seria muito fácil. Bastaria eu dizer, agora eu vou me apaixonar por quem gosta de mim. Não haveria dor, não haveria sofrimento e todas as pessoas seriam felizes para sempre. Mas não é assim que acontece. A gente sabe que as coisas não são assim. Para o Nietzsche é justamente o contrário. Tem uma frase do Nietzsche que eu acho muito importante nesse momento, que ele fala assim, o valor da posse diminui com a posse. Então, para que o amor, enquanto desejo de poder, enquanto vontade de poder, continue sempre ativo, sempre presente, é necessário que a ideia de posse nunca esteja presente. Ou seja, lembra aquela bicicleta que você desejava muito, que você queria muito e que você acreditava que era incapaz de ser feliz sem ela? Quando você a recebe, ela se torna a coisa mais valiosa do mundo. Pouco tempo depois, você não deixava ninguém encostar nela, ela já não tem o mesmo brilho. E Nietzsche vai dizer que, de certa forma, o amor também está vinculado. Então, para que o objeto do desejo sempre continue a brilhar, continue sendo valioso, é necessário que ele nunca se transforme numa posse. Tá. Quando a gente está falando dos sentimentos e dos atos, o Nietzsche vai dizer, mas pode-se prometer que... O Nietzsche vai continuar dizendo, bom, quando eu faço uma promessa, eu estou, de alguma forma, estou penhorando o meu futuro. E também estou negando a mim mesmo a possibilidade de mudança, na medida em que eu tenho que permanecer sempre idêntico a mim mesmo. Ou seja, sempre idêntico ao momento do ato em que a promessa foi feita. Ok, quando nós falamos, e o Nietzsche prossegue, porém, posso prometer aqueles atos que normalmente fazemos quando amamos, odiamos ou somos fiéis. Então Nietzsche fala assim, bom, quando eu prometo amar-lhe ou odiar-lhe sempre sendo fiel, o que se promete é apenas a manutenção dos atos que normalmente seriam consequências desses sentimentos. Então perceba, não é porque o amor permanece o mesmo, não é porque o ódio, os sentimentos permanecem o mesmo. E aí justamente aí que o Nietzsche vai pegar uma estratégia psicológica para compreender. Bom, como o amor é algo que não dominamos, e como a gente quer dominar o futuro, como a gente quer ter a certeza de que amanhã você vai continuar me amando, me desejando e querendo estar comigo, e como isso nos foge, nosso desejo é que você prometa e fica preso a essa promessa. Então quando juro para você, quando eu prometo para você amar-lhe, odiar-lhe ou ser-lhe sempre fiel, significa que sem trair a mim mesmo, porque eu já expliquei, a gente pode, quando a gente jura, a gente trai a nós mesmos, porque nos obriga a permanecermos sempre sendo igual, algo que não está em nosso poder. Se caso a gente mude, ao manter a promessa, nós traímos a mim mesmo, mas continuamos sendo fiel a você, ao outro. Então tá, da onde nasce a ilusão do amor? Primeiro desse desejo, que nós queremos congelar aquilo, que queremos de alguma forma dominar aquilo que nos foge, que é em relação ao futuro. Segundo, ele vai dizer, mas posso prometer aqueles atos que normalmente são consequências desses sentimentos, mas que podem nascer de outros motivos, pois motivos diversos conduzem ao mesmo ato. Quais são esses motivos que podem levar a gente continuar praticando os mesmos atos que normalmente são consequências do amor, do ódio e da fidelidade? Existem infinidades, desde grana, desde filho, desde a pressão social, desde dependência emocional, psicológica. Tudo isso pode fazer com que a gente continue praticando os mesmos atos. E é justamente essa permanência, essa continuidade, ou seja, essa relação entre continuarmos agindo como nós normalmente agiríamos com a presença de sentimento, que nasce a ideia, a ilusão,
a pretensão de que o amor é eterno, idêntico a si mesmo e imutável. E como a gente sabe, para o Nietzsche, isso não passa de uma ilusão e um desejo. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, comentar nos videozinhos, discutir. A gente vai sempre responder assim que possível. Eu adoraria saber a opinião de vocês sobre esse tema que interessa a todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se cuidem.